Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 7 de agosto de 2026, agora são exatamente 11 horas e 42 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, começando num lugar completamente diferente do habitual, esses vídeos, né? Tô aqui no Parque Harmonia. Já fiz 4 corridas com catito, só para não passar batido. E a última eu finalizei aqui em frente ao TRF4. E eu tava em live, só que a live não rolou. Simplesmente não rolou porque a internet hoje tá uma merda. Eu testei meus 2 chips, um da Claro e outro da Vivo, e os dois estão com... Não estabiliza, não tem jeito, impossível fazer. Então, para entregar o negócio bem meia boca, não era nem meia boca, tá? Não tinha boca nenhuma, na verdade. Resolvi abortar a live e vamos fazer um vlog, então, mostrando o primeiro dia do catito pelas ruas de Porto Alegre. Eu vou pegar meu celular aqui, vou fazer uns takes da tela com ele, alternado com a GoPro. Cadê o outro celular? Ah, tá aqui embaixo. Tem que me organizar, eu tô todo atrapalhado com o carro ainda, né? Ele é cheio de espaço, cheio de porta não sei o que, pra lá e pra cá. Então tem que me acostumar com as posições de tudo, né? Mas eu queria ter mostrado, inclusive, nesse vídeo que eu pretendo fazer, tá? Eu faço de repente um review, mas um outro vídeo mostrando o carro, daí saindo dele, mostrando o fronta-malas, os porta-malas, mostrando os pneus, enfim. Mas só para contextualizar, eu sei que vai ter um monte de gente me perguntando, então eu comecei hoje, eu peguei o carro ontem, não sei se eu citei no vídeo, ele estava com 24 km rodado, não sei o que fizeram com ele antes, mas enfim, ele estava com 24 km rodados. Nesse instante, ele está com, é difícil de achar essa informação, 75, tá? Hoje quando eu comecei, ele estava com 89% de bateria, e tinha autonomia de 309 km. Nesse instante ele está com 81 km de autonomia e está com 294 km, 81% de bateria e 294 km de autonomia. Eu vou seguir no celular fazendo stake. Aqui, ó, vamos seguir por aqui fazendo stake, que daí eu consigo mostrar para vocês aqui 81% e autonomia. Aqui deve aparecer, aqui ó, aqui aparece também, ó, 294 km de autonomia. Eu ainda não consegui me ajustar em relação ao ar-condicionado. Ele tá, ou eu deixo quente, como é que ele, tem um jeito que ele abre a tela inteira lá. Eu queria mostrar pra vocês, deve ser por aqui. Aqui, vamos trocar de mão. Cadê? Não é aqui. Vou botar por início. Em algum lugar ele aparece o ar-condicionado bem grandão e tu consegue fazer aqui do lado. Não é por aqui, pelo jeito. Ó, aqui, ó. Aqui tu ajeita a temperatura. Eu não acertei a temperatura ainda. Cada vez que eu subo eu fico com calor e cada vez que eu baixo eu fico com frio. E aqui tem todas as funções, ó. Vamos deixar, eu não tinha visto que tinha... Ah não, agora é a área externa. Deixa só interno mesmo. O ar-condicionado tá ligado? Não, tava ligado, agora eu desliguei de novo. Aqui eu... Ah, aqui vai me ajudar, ó. Ele vai tirar um pouco da força do... Só de cima de mim. Não, eu não sei, eu tenho que testar isso aqui. E, enfim, aqui deve ser o desembaçador traseiro, dianteiro. Sei lá. Tá, estamos aqui conectado, tá só no Comfort por enquanto. Um detalhe, o catito não apareceu. O que eu cliquei no botão aqui, tio? O catito não apareceu Uber por tempo. Não sei porquê. Não sei se o carro precisa de algum... Consigo virar a câmera? Não consigo virar a câmera assim. Estão ali, estão paradinhos então, frente ao TRF. Todo atrapalhado. E agora vamos ligar X para... Agora vamos ligar o X aqui para ver se toca alguma coisa. Enquanto isso a Cleide está desligadinha aqui esperando. Vamos ver se toca alguma coisa. Só que eu estou muito mal posicionado. E com certeza não deve tocar por aqui. Vou seguir na GoPro.
Tá, um detalhe que tem que comentar também, eu não abasteci ontem, eu não carreguei ontem, porque eu cheguei com 90% em casa, 89, 90, e porque tá chovendo demais e tal, e sim, pega a chuva na minha tomada lá. Segundo tudo que eu vi até agora, não tem problema, esses carregadores são preparados para isso. Mas como eu não tinha necessidade de carregar, porque é os 300 km de autonomia que eu tenho, são suficientes para rodar o dia inteiro de hoje, por exemplo. Eu disse, não, vamos rodar assim. E daí hoje eu tenho que ir lá na Evoque para... Eu não fiz o meu cadastro biométrico, não funcionou no dia que eu fui lá. Eu não voltei de novo para refazer, né? E eu tenho que passar lá para resolver isso aí, para eu poder acessar quando tiver fechado, né? Porque lá funciona 24 horas, só que eu acho que fora do horário comercial, só quem tá cadastrado consegue acessar. E daí quando eu for lá, eu já carrego o carro até para testar a questão do carregamento, que eu não fiz ainda, né? No eletroposto. E também depois em casa, hoje de noite, eu já vou usar minha tomada, que ela tá 110 ainda. Ela não vai ser o suficiente para minha rotina, não será. Mas eu tô aguardando a CE aí. O prazo de 5 dias úteis é hoje. Mas eu não vou nem ligar lá, porque talvez eu nem seja atendido, porque tem vários BOs por causa da temporal de ontem da noite. Então eu vou deixar quieto isso aí. Eu imagino que eles devam me atender a semana que vem. Nesses primeiros dias aí eu vou me virar com ele ter posto. Tá tudo certo em relação a isso, né? E eu vou carregar em casa no 110 mesmo. Daí não vai ser o suficiente pro dia inteiro, e em algum momento eu paro no eletroposto para dar a carga restante aí que precisa e tal, né? Então é isso, vamos movimentar aqui, não vai tocar aqui com certeza, e vamos em direção a dar um mix ali, né? Valendo no posto trapézio que tem aqui na Borges na Borges Medeiros, ali perto do trade. Ó, pegar na Duque, não, são com parada 7 pila, vamos se fuder, cara. Pegar na Duque pra levar pro TJ, mas com parada, velho. 7 pila. E os postos agora vão ser só pra comprar cigarro e mijar, né? Pra mim, no caso. Se bem que eu já vi que tem vários postos que já tem carregadores, né? Parceria com a Esquina do Futuro, por exemplo. A Rede VIP já tem uns 2 ou 3 postos com carregador. Tá criando aqui na João Pessoa um eletroposto gigantesco ali do lado do posto do Batman, né? Da Batcaverna, né? Aqui. Entrei. Que carrinho bem bom, sabe? Tem que me controlar pra não se passar. Tá? Vou dar um mix ali, depois seguimos o jogo por aqui. Vou dizer, não vou estar purinho, porque eu vou estar fazendo um churrasco pro velho e pro meu sogro lá. Essa daí eu faço questão de começar. Estatística para nerds. Esses dias eu descobri que no YouTube tem essa informação lá, né, que chama de estatística para nerds, que é informações de fechar as janelas quando trocar o veículo, diminuir a velocidade do limpador ao estacionar. Eu queria achar o lugar que deve ter, né, para não travar as portas, quando eu não gosto de travar as portas. Estatística para nerds, então eu tô rodando no modo Eco, com regeneração forte. Pra quem não sabe do que eu tô falando, o Geely tem 3 modos de condução: Eco, que é o econômico; Comfort, que é o meia boca ali, né? E o Sport, que é show de bola. Além disso, regeneração de energia: fraco, médio e forte. Forte é quando ele regenera mais energia, ou seja, ele recarrega o carro quando está freando, com mais eficiência. E o fraco, né, é o com menos eficiência. Detalhe, quando tu usa no forte, tu praticamente não precisa frear. Eu tirei o pé do... Seria melhor se eu tivesse mostrando pra frente, né? Eu tirei o pé do freio, do acelerador, o carro praticamente para. Só pela regeneração forte. Nesse instante o carro está carregando, né? Isso ajuda também na autonomia, e por isso que esses carros elétricos são feitos para a cidade, porque como tem arranque para o tempo inteiro, ele está sempre gastando, e sempre que tu está diminuindo a velocidade, tu está reduzindo, tu está freando, tu está recarregando também. Isso é bem interessante. Por isso que de fábrica eles dizem que é 289 km, no caso do Imetro,
Só que tu consegue fazer quase 400, dependendo da forma de dirigir. Na estrada é outra história, né? Na estrada tu tá sempre o tempo inteiro acelerando, ou grande parte do tempo acelerando, então ele não tem essa recarga, né? Essa regeneração. Então, voltando para as estatísticas, eu estou usando modo direção eco e regeneração forte, que é o modo mais econômico para gastar menos bateria possível. E além disso, tem o pedal de freio Comfort e Sport. Você só tem essas duas opções. Eu estou usando no Comfort, que está setado aqui automaticamente. Um problema do Geely é que ele não lembra. Cada vez que tu desliga ele sempre volta para o padrão, e o padrão é Comfort. Modo Comfort e a regeneração média, se eu não me engano, que não é a mais econômica, né? Mas talvez seja a pro dia a dia mais confortável. Mas como somos motoristas aplicativos, né? E o objetivo é gastar o menos de energia possível, menos de combustível possível, essa configuração pro dia a dia de trabalho é melhor. E com certeza tu não vai necessitar do modo esporte, por exemplo. O modo esporte é mais para pegar uma estrada onde tu precisa acelerar, por exemplo, passar um caminhão. E daí tu tem que estar com a resposta mais afiada possível, né? Daí é interessante. Olha, a fase do Guaíba tá bem, do Diruvo tá bem cheia. Tocou, finalmente, porra! Pegando praia para levar lá para Benjamin. Faz o quê? Uns 15 minutos que eu tô sem nada de corrida. Vamos lá, vamos começar talvez na perna do meio-dia aí. E vamos dar. Agora sim, pra cima deles e cuida delas. Vai, Catito! Procurando o botão do volume aqui na mídia do Moisés para baixar o volume enquanto eu cuidava o retrovisor à esquerda. Não tem botão de volume. Um detalhe desse carro aqui. Negativo, um ponto negativo. Talvez seja porque eu estou com todos os vidros fechados. Tem que bater a porta. Ela não fecha naquele comum, sabe? Aquela coisa suave que tu tá acostumado, ou deveria pelo menos. Esse cara não entrar, não embarcar, ele deixou a porta aberta, e não sair, ele deixou a porta aberta também. Eu até conversei com ele sobre isso, porque não foi o primeiro. Eu, ontem, quando fui sair da concessionária, achei que tinha fechado a porta, ele não tinha fechado também. Tive que bater depois mais forte. E hoje também teve uma das passageiras que acessou o carro e a porta também não fechou. Porque ela, né, foi suave e não dá pra ser suave. Então eu vou providenciar umas plaquinhas, por favor, bata a porta. Só para ir contra o que a maioria faz. Pegar agora aqui na Marquês do Herval. Primeira corrida com dinâmico do Catito. Não tem dinâmico, mas tá pagando 21 pila para 16 minutos. É, pegar aqui na Marquês do Herval, deve ser no hotel, para levar para... Eu acho que é no Iguatemi. Não vi o número, João Valig, 21 alguma coisa. Aqui a senhora à esquerda já levantou o braço, já reconheceu, já tá acostumada com o carro. Vamos dar ali. Naue, é do lado da farmácia João. Naue? Esse é o nome? Naue é o nome do restaurante. Acho que é ali na esquina onde tá aquela senhora. É, ali mesmo. Feito, senhora, então. Isso, desce pela direita. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Obrigado, bom almoço pra senhora aí. Não, tá liberado. Feito? Tchau, tchau. Vamos ver se ela vai fechar. Fechou, eu avisei pra ela bater. Agora bora avisar os passageiros a bater a porta. Não, tem que achar o relógio. 25 para 1 da tarde. Lá na frente, colega. Não é lá no centro clínico? É no número 30. Tá, é lá na frente. É lá na frente? Uhum, lá na frente dos táxis lá. Ai, tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Esse prédio aqui à direita, senhoras. Feito? Feito. Tenha uma boa tarde, um excelente final de semana. Obrigada por essa viagem maravilhosa. Ai, obrigado, senhora. Pena que nós não vamos Assim voltar fico no feliz. carro. Ah, por que não? Daqui a pouco acontece, né? Daqui a pouco eu tô na banda aí, a senhora me chama e eu volto. Deixa aqui só um pouquinho. Tá. Eu vou. Cuida aí, Tem vindo? É, tá vindo. Tá.
Beleza. Enquanto ela não te der os tapetes, tem umas feiticeirinhas de mesa. Eu vou providenciar hoje no super, pelo menos uma... Pra não estragar o teu Isso, tapete. pelo menos uma escovinha pra não ficar cheio de folhinha. Aquela feiticeirinha é ótima. É, não, sem dúvida. Mas eu acho que eu pego isso entre hoje e segunda-feira, esses tapetes lá. Que Deus te proteja e boa sorte. Obrigado, Parabéns. obrigado, senhoras. Tudo de bom, viu? Obrigada, viu? Boa tarde, obrigada. Primeiras... Obrigada, viu? Tchau, tchau. Primeiro Yolanda. Uma Yolanda e sua filha. Adoraram o carro, elogiaram, enfim. Sim, eu não recebi. O carro veio sem tapetes, pessoal. Vem sem tapetes pra ninguém. A vendedora me disse que atrasou a entrega dos tapetes. Que a entrega vai ser feita hoje, porque a princípio a entrega do veículo era pra amanhã, né? E anteciparam, não sei porquê. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas enfim, eu tô sem tapetes. E na primeira corrida já ficou um pegão ali. Eu não tô nem olhando. Não tô nem olhando. Mas isso não tá fazendo diferença nenhuma. E a senhora ainda me deu a dica pra comprar uma feiticeirinha. Eu até sei do que ela tá falando. Mas eu acho que hoje eu devo pegar os tapetes que a IESA vai me dar. Pra todos vocês que pegaram o carro ontem. Não é só pra mim, tá? Fiquem espertos. É aqui mesmo. Não vou conseguir ficar parado aqui. É aqui mesmo. Tocou na frente, 21, 24. Fiquem espertos. Se pegou o carro ontem e não tá sem tapete, assim como o meu, cobra do teu vendedor. Cobra do teu vendedor. Mas independente disso, é bem provável que eu vou comprar os da Capaz, né? A mensagem que eu mais recebi nesses últimos dias aí, tu tem que comprar a mensagem tu tem que comprar o tapete da Capaz, tu nunca mais vai te incomodar, patati patatá. E acho que a semana que vem já vou providenciar isso aí. Tá lá ela, bem-vindo já. Mas, de qualquer maneira, eu vou lá buscar os meus. Depois eu ligo 1h32, tô aqui na Avenida Praia de Belas. Achei que ia ser a primeira maçaneta do Catito, mas o Diego já tá chegando aqui. Diego? Bom? Não foi dessa vez. Eu tô surpreso com uma situação, pessoal, que eu achei que fosse me dar algum tipo de problema. Eu não sei se tu tá ligado, mas esse carro aqui, o X2, ele apita se tu não colocar o cinto, né? Todos. Cara, é impressionante, ele apita imediatamente. Todo passageiro, quando eu cheguei aqui, o carro tá em movimento, eles nunca esperam o cara parar pra tirar o cinto. Mas isso não é problema, tá? Isso não é problema. Eles já tiram na mesma hora que tiram, o carro pi. E eu achei que ia ter... Agora já foram completadas exatamente, cadê? 11 corridas. Eu não precisei abrir a minha boca até agora para falar pro pessoal colocar o cinto. Eu achei que isso fosse ser... Eu não tinha esse hábito, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu não tinha o hábito de pedir pro pessoal colocar o cinto de segurança, apesar de ser obrigação do motorista fazer isso. Tá? Estou sendo bem sincero com vocês. E até comentei com alguém, não sei se foi numa live esses dias, que eu já percebi, que eu tenho percebido que ultimamente todo mundo coloca cinto. É impressionante, até os velhos que são os mais resistentes, né? Os jovens nem se fala, eles já entram pegando o cinto de segurança. E eu pensei, tá, agora eu vou ter que, volta e meia, eu vou ter que abrir. Vai ter algum velho que vai sentar e não vai querer colocar o cinto, né? Nenhum das 11 corridas, não foram só 11 passageiros, foram pelo menos, acho que teve umas 2 ou 3 corridas com 2 pessoas, as 2 velhas. Eu acho que foi só as 2 velhas que vieram de parzinho. O resto foi sempre uma pessoa, mas enfim,
todos colocaram o cinto sem eu abrir minha boca para pedir que colocasse o cinto. Vamos! SUV, esse não é SUV, né? Puta que pariu. Aqui no Marquês do Pombal, podia ter mostrado pra vocês, mas trouxe o último rapaz então que eu peguei ali na Duque aqui pra Marquês do Pombal, o Diego. E agora eu vou lá pra Evoque. Eu não vou ficar offline agora, porque pode ser que toque alguma coisa. Mas eu vou em direção a Evoque, porque eu quero almoçar. Eu tenho que resolver a questão do meu cadastro de biometria, que não funcionou da outra vez que eu estive lá. Porque amanhã eu vou precisar, provavelmente, de carregador, e domingo, se eu for passear com os meus guris. E é provável que eu vá. Então já vou aproveitar que lá para ser bem mais em conta, né? Só que para entrar lá eu preciso estar com a minha biometria resolvida. Então é isso, agora são 2h12 e me impressionei, tá? Todo mundo tá colocando cinto e tal. E eu tava pensando sobre uma coisa. Teve uma senhora, inclusive, aqui que falou e tal, que ultimamente a maioria dos carros que ela usa Uber todo dia, aquela coisa toda. Esse comentário eu não escutava no Moisés, né? Não tem como alguém falar isso no Moisés, a não ser que eu pergunte. E que ela elogiou o carro, não sei o que, aquela coisa toda, que carro gostoso, confortável. Acho que foi aquelas duas senhoras que eu levei lá pro Mãe de Deus. E que praticamente todos os Uber que eu tenho usado ultimamente são elétricos, né? E o que eu saiba, a maioria desses carros, eles apitam os bancos de seguro, todos os cintos. E talvez já estejam todos doutrinados, né? A entrar, colocar cinto de segurança, ou por responsabilidade mesmo, né? De fato, eu tenho percebido que já faz um bom tempo que todo mundo entra e já coloca o cinto. Coisa que no começo, lá em 2017, era mais complicado. O pessoal às vezes tinha que pedir, aquela coisa toda. Enfim, vamos ali, então vou me arrastando em direção a Evoque, fica ali no Partenon, eu tô aqui na Quintino. Se tocar alguma coisa naquela direção, eu faço, então se for muito interessante eu faço também, porque também não podemos perder a oportunidade, né? Aí pessoal, tô todo atrapalhado, mas eu acho que tá carregando, ó. Eu nem vi quanto que eu tinha quando eu comecei, mas eu acho que eu tava com 63 ou 2%. E eu coloquei R$20 para carregar. Detalhe que aqui usa o sistema Pix Troco. O que não for utilizado na carga, ele é devolvido, eu imagino que pelo Pix também. Aqui tem informações, ó, que eu não sei o que significa. 34.5 é carregador rápido, né? Se eu não me engano, esse carro aqui ele suporta até no máximo 70. Então eu acho que isso tá abaixo, né? Tinha que ser perto de 70 para ser bem rápido mesmo. Só que ele tá dividindo, ele é um de 120. Eu tô dividindo com um carro aqui com um colega, não sei exatamente. Ou aqui 82 amperes, a Suzy chegou. Oi? Tudo certo? Não sei, eu acho que sim. Ah, mas é bonito, né? É, show de bola. Voltando aqui, tava falando com a Suzy, veio me atender aqui para resolver a questão da biometria facial. Já tá tudo certo, então só para falar o justo, correto, eu achei que eu tava num carregador de 120 compartilhado, mas na verdade eu tô num carregador de 80 compartilhado. Então aqui ele entrega até 40 kW, acho que é isso. E tá ali a corrente e a tensão de carregamento. Eu já tô nesse instante com 73%. Passou o que? Aqui o aplicativo da Evoque, ó, onde tá marcando ali, ó. Eu coloquei R$20 de crédito para carregar, fazer um teste. Provavelmente vai sobrar, porque eu tava com 60 e poucos % de bateria. Mas eu vou parar quando eu terminar de almoçar. Já tem 9 minutos. O quilowatt do Clube Evoque tá aqui, ó, 1,19, né? E tudo aquilo que eu não usar nesse crédito aqui, ele volta automaticamente pro meu Pix. Foi isso que eu entendi. Depois vamos ver se funciona isso direitinho, eu confirmo para vocês, né? Aqui no painel, desculpa, a direção ficou torcida, eu não sabia que ela ficava dura enquanto o carro estava desligado e o carro se desliga na hora do carregamento, né? Então agora ficou torcida, na próxima vez eu vou endireitar a direção antes, né, de começar o carregamento, vai ficar bonitinho. É as mesmas informações que estão aqui na tela. Aqui eu consigo parar o carregamento se eu quiser a qualquer momento, por exemplo, né? Lembrando que até 80% é o carregamento rápido, de fato, depois ele fica bem lento. Então não tem necessidade de carregar mais que isso. Eu só vou almoçar agora, né? Então enquanto eu almoço, ele vai seguir carregando. Daí quando finalizar o meu almoço,
Aqui tá dizendo, ó, o tempo restante estimado para provavelmente para 100%, tá dando 27 minutos, né? Porque esse carregador aqui de 80 kW está carregando a 32. Então, se eu tivesse pego aquele lá de 120 carregando a 60 ou 70, agora eu tenho uma dúvida, acho que é 70, segundo a IESA, esse tempo é de 30% a 80% de bateria em cerca de 20 minutos, né? Que é mais do que o suficiente para a gente trabalhar um dia inteiro, né? Enfim, vou almoçar aqui agora. Já vai ter alerta para cenas repugnantes no próximo take. E daí, enquanto eu almoço, ele segue carregando e depois eu finalizo. E depois confirmo para vocês a devolução do Pix também. E a fortuna que eu vou pagar por um carregamento. Tudo bem, eu comecei pela mais da metade de autonomia eu tinha. Mas vamos ver que fortuna que eu vou pagar depois. Repugnantes, então. E passei do horário de comer. São quase 3 horas da tarde, são 2h59. E agora a comida deve estar fria com certeza. Mas confesso que eu tô tão na adrenalina que eu nem vi o tempo passar. Deixa eu aproveitar. Tirei o celular do suporte, não devolvi aqui ainda. Depois tem que finalizar o pagamento ali. Eu quero apresentar os novos membros do canal. Teve pelo menos um, mas acho que são 2, se eu não me engano. Nesses últimos 2, 3 dias aí que eu não atualizei. Aqui, assinaturas. Aqui. Se eu não me engano, o último que eu tinha atualizado era o Alexandre Oliveira. Se eu não tinha atualizado, então fica mais uma vez o agradecimento ao Alexandre Oliveira por tornar-se membro do canal com a promoção do YouTube de 100% de desconto na primeira mensalidade. Além dele, também tornou-se membro o Bruno Acunha e o Alexandre 2955, né? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio, pela compreensão, pela parceria, pela força. E tamo junto. Lembrando que é 100% de desconto para alguns. Daí tem que ver se tu tem essa promoção ativada lá no teu aplicativo. Se tiver, senta o dedo na categoria Meu Bruxo e me dá essa força aí. Feito, vamos finalizar por aqui o carregamento, ó. Só para mostrar para vocês. Ainda faltam 10% de... Cadê? Aqui, ó. 10% de bateria para 100%, né? Para carregar 100%, para carregar total. Mas eu já vou parar e vou ficar com 325 km de autonomia. Vou mostrar aqui no aplicativo da Evoque quanto que eu gastei até agora para esses... Eu não vi quantos, eu comecei com 63, então em torno de 27 kW, né? Tá aqui, ó, eu carreguei 12.9, 12.3 agora, ó, e subi 29%. Acho que é essa conta aqui, acho que tá isso aí, 61 para 90, isso que é isso aí. Eu não tinha visto, realmente eu não tinha visto como eu comecei. E por enquanto 14 pila, então eu vou parar o carregamento aqui no carro, ó, parei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou clicar em finalizar aqui também. Acho que é isso. Plug conectado. Tô fazendo história aqui rapidinho. Tá fazendo. O cara não tem noção, cara. Ele não viu que eu tava filmando o negócio, tio. Impressionante, cara. Puta que pariu. Retire o conector, então eu vou lá reconectar. Vou retirar o conector. Aqui só para vocês verem, ó, o preço para o clube e o preço para público em geral. Motorista R$1,59 no Pix e R$1,69 no cartão de crédito. Mas isso para quem não está no clube. No clube é R$1,19. Enfim, agora eu queria ver quanto que ficou aqui finalmente. Eu vou lá retirar, depois eu vejo. Não descobri agora. Eu desliguei tudo, tirei o cabo. E agora eu não sei onde é que está a minha última carga que eu fiz aqui. Vamos ver se tem o histórico aqui. Extratos. Aqui, ó. 14,80. Deu ali, ó. 14,80. Pago para 12,44. Então, inclusive, já vou aproveitar e vou mostrar para vocês aqui. De novo, para ter nesse botão, cara. Que nojo esse botão aqui. Que tem um botão aqui. E eu vou colocar junto com vocês. Eu nunca tinha feito.
14,80 para 2 e... Quanto que deu lá mesmo? 12,44 para 14,80. Esse aqui é o aplicativo Drivo, onde eu anoto tudo que eu faço, tá? E vamos ver se vai bater o quilômetro. E bateu 14,80 no centavinho ali, arredondou, fechou. E aqui eu vou colocar, então, foi quantos por cento de bateria? Ele não mostrou aqui, antes ele estava mostrando, mas pelo que eu vi lá era 61. De 61, vou colocar aqui 61. Ai, dedo gordo. Eu posso escrever aqui, eu acho, né? Tá difícil. 61, não. Ah, que coisa difícil isso aqui, cara. Não, ele não deixa 61. Aqui, deixa. Até eu tô em 91%. Até 91%. Isso aqui para ele me dar as estatísticas do carro depois de consumo e tal. Eu posso acompanhar. Ok. Primeiro abastecimento. Ó, um dia para a história. Parabéns pelo seu primeiro abastecimento. Porque, como assim primeiro abastecimento? Que eu cadastrei o Catito aqui, ó. Catito. Ó, tá aqui. Cadastrado. Não pega o foco aqui, né? Não pega. Eu sou muito ruim para essas coisas. Desculpa aí. Tá lá. Aqui no aplicativo eu não coloquei no Moisés. Do Moisés, no caso. Mas, enfim, todos os outros estão ali, ó. Os que eu tive ao longo dessa história. Então é isso. Agora eu só tenho que confirmar. Deixa eu ver se eu tive já o estorno do Pix. Voltar aqui. Deixa eu ver aqui no extrato se eu tive o estorno do Pix, né? Ó, recebimento de devolução. Apareceu ali, ó. 5,20. Eu tinha mandado R$20. Voltou 5,20 e deu exatamente então os 14,80 que eu paguei que eu coloquei na carteira ali do aplicativo. Então funcionou tudo certo e agora é dar-lhe no meio. Deixa eu ligar o aplicativo aqui agora e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Vamos ver se eu tô, só confirmar aqui uma coisa. Tô só no X, né? Isso aí. Só deixar a nota aqui no 4.8. E agora sim. Eu vou aprender a fazer essas coisas com o celular, pessoal. Fico todo atrapalhado. Mas é isso então. Carro carregado. Agora estamos com... Eu não consegui acertar a temperatura do carro até agora. Carro carregado. Estamos com 91% de bateria. Agora com 326 km de autonomia no modo pessimista, eu vou chamar assim, que é o que é o modo pessimista, para quem não tá ligado. O modo do Inmetro, ele é um modo conservador, o pessoal chama de, alguns vídeos que eu vi, o pessoal chama de pessimista, enquanto o modo aqui chama dinâmico, que é o modo do Inmetro, e padrão, que é o de fábrica. Segundo os chineses, esse carro faz 400 e poucos quilômetros. Então o Inmetro mede para baixo, né? Para situações para tu não acreditar no improvável. Então o modo chinês, que seria o otimista, tá 375 km de autonomia, né? E no pessimista, que seria o do Inmetro, tá 326 km de autonomia nesse exato momento. É um pouco chato esse monte de informação, né? Vamos combinar. Eu não gosto muito disso. Deixa no teu comentário aí, deixa no comentário se tu gosta desse quilowatt-hora, percentual de não sei o que, patati, patatá. Mas enfim, testei o aplicativo da Evoco, funcionou perfeitamente. Meu rosto reconheceu ali para abrir a porta da conveniência, então é o mesmo sistema, é para abrir a porta da rua quando eu precisar amanhã voltar aqui. Então, tomara que dê tudo certo, né? No mais, foi um carregamento tranquilo. Eu usei o de 80 kWh porque os dois de 120 que eles têm aqui, que servem 4 carros, estão ocupados. Agora é a hora do carregamento, né? Tá cheio aqui, deve ter vários. E vamos ligar o X, né? Porque deve estar cheio de motoristas de aplicativo aqui. Suzy, muito obrigado, deu tudo certo aqui.
Já recebi o meu Pix de volta, inclusive. E amanhã eu devo passar aí durante o dia, mas então tá. daí Tá fazer a aberto função. aqui. Ah, show de bola. Tô aberto o dia todo, depois das 9 o portão já tá aberto. Amanhã é sábado? Aham. Ah, sábado também vocês estão abertos? Sim. Ah, eu não sei, eu achei que era só no dia de semana. Não, Felipe lava até as 8, 9 da noite. Tá, então amanhã a gente se vê. Então tá. Obrigado, Suzy. Deixa um abraço pro Franco, tá? Tá isso, então vamos lá, pessoal. Vamos sair daqui e pegar o meu principal passageiro do dia, que não tocou ainda, tocou. Pegar na Vila Grã Calebrita, aqui dentro do bairro, para levar ali para João Pessoa. Cuidado que vai entrar esse senhor aí, ele não viu que tá embarcado ainda. É o Francisco. Boa tarde, senhora. Bom final de semana. Tudo de bom, viu? Pra ti também. Obrigado. Tchau, tchau. Daniel? Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Francisco, né? Estou. Com licença. Bora lá. Pode bater, por favor, que essa porta aí, ela... Pode bater. Não tenha medo. Aí tá, fechou. Vamos ali na Sargento Manuel, Rota 285. 285, por favor, Daniel. Perfeito. Foi. O Catito não tá nem aí pro teu planejamento. Se tu pisar ali, ele vai dar ali no meio, não quer nem saber. Cara, que delícia que é dirigir esse carro aqui, cara. Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu senti agora. Que eu tenho sentido ao longo desse dia, né? Só abrir a navegação aqui. Pegar no Dr. Murtinho e levar lá pro Rubem Berto agora, passageiro Marina. Foram mais de 5 anos, 5 anos e 3 meses mais ou menos. Eu comecei em maio de 2021 na COV. E aí devolvi agora o carro ontem, né? Então foram 5 anos, ok? Aproximadamente. Mais um pouquinho. E pra quem não sabe, a COV, eu acho que a Localiza também tem um monitoramento de... Nota de direção, a COV chama. Nota de direção. Onde ela monitora a aceleração do carro, a frenagem do carro, curvas bruscas e a velocidade máxima, né? E os itens que eu acredito que sejam mais danosos para o motorista, e tu tem uma nota, e essa nota, de acordo com a tua nota, tu vai pagar uma multa por semana para eles, tá? Eles fazem lá um cálculo que nunca nos mostraram, nunca me mostraram como é que eles fazem esse cálculo, te dão uma nota, e daí, de acordo com a tua direção, se tu estiver abaixo do limite, eles vão te cobrar uma multa. Mas não é só para falar sobre a COV, e sim sobre o que eu senti. Então o que mais dava multa, o que mais dava penalidade, do meu ponto de vista, era a aceleração. Quando tu saía, partia, o carro apitava. No começo ele apitava, ultimamente ele não apitava mais, mas... E quando tu fazia uma frenagem, quando tinha alguma situação de risco, né? E então o que eu mais cuidava, porque a frenagem só é coisa de situação de risco, né? Tipo, não tem o que fazer. Se tiver que frear bruscamente porque tem alguém parado na tua frente, tu vai ter que frear, não tem jeito. Agora eu cuidava muito da aceleração, né? Principalmente na partida das sinaleiras, né? Porque isso aí punia bastante. E agora com esse carro aqui, tu pisa, ele vai. Ele não quer nem saber. Isso aqui era um ponto de multa antes, né? Essa é uma situação de penalidade no aplicativo da COV lá. Quando tu fizer essa coisa aqui, ó, pi! Toda vez que eu pego o troco de faixa agora e acelero, do mesmo jeito que eu acelerava o Moisés, ou com a mesma intenção, o Moisés ia, já sabia exatamente como ele ia. O Catito vai, assim, o Catito não vai, o Catito dá-lhe no meio, sabe? É uma delícia. Deve ter uma moça ali, deve ser a Marina, e agora vão lá pro Rubem Bertas, sacou? E parou.
Parou, 5h38 da tarde, estou melhor impossível posicionado na Avenida Iguaçu, no bairro Petrópolis, sob uma dinâmica de 7h25. No mapa tem até 14,75 ali na banda da PUC, 14,75 lá no Intercap, no centro tá 11, 12,50 no Menino Deus. Enfim, o mapa tá lindo pra hora, só que não toca. Na verdade, tocou 2 corridas pro... Olha só que delícia esse silêncio do carro aí. Zero barulho. Tocou 2 corridas longas que eu me neguei a fazer nesse horário, porque até que tava pagando direitinho, mas ia me tirar completamente fora do jogo na sequência, né? E daí parece que me colocaram de castigo. Castigo. O Catito está de castigo. Hashtag fica a dica. Mas eu preciso confessar para vocês que baixou a adrenalina e veio um cansaço fenomenal. Eu falei na live que eu comecei a fazer hoje de manhã, que eu tive que abortar. Ó, tocou 33 pila lá pra Protásio, na puta que pariu. Não tem como fazer uma coisa dessa agora. Não sei se eu comentei na live, mas a live se perdeu na história. Eu acordei às 5 horas da manhã hoje e não dormi mais. Só na ansiedade de sair e dirigir. Deveria ter saído aquela hora. Já tava com, sei lá, com o dobro que eu tô agora, com certeza. Mas daí levantei no meu horário normal 8 horas, tomei meu café, saí para trabalhar 10 horas. Animado, adrenalizado, empolgado. E continuo estando. Tô encantado com esse carro aqui. Sensacional. Por exemplo, agora estava parado aqui, estacionei bem bonitinho aqui na frente do meu SUV, com o pé segurando no freio, sabe? Você não precisa. Agora, esse horário, por exemplo, tu pode soltar as pernas, o carro para sozinho e fica. Só no azinho, ele tem ali a função. Eu acho que todo carro automático tem isso, né? A hold, uma coisa assim, não sei exatamente o nome da função, que simplesmente o carro para e fica, e tá tudo certo. Se eu quiser sair, é só pisar no acelerador e sair. Então agora é hora de descansar as pernas, o corpo. Mas me bateu um cansaço físico. Acabou a adrenalina. De alguma maneira a ansiedade também. Aquela forte. Ontem, até eu entregar o Moisés, eu não sei como eu sobrevivi. Falando sério pra vocês, eu não sei como eu sobrevivi. Eu tinha palpitações. Às vezes eu achava que estava passando mal, com pressão alta, qualquer coisa parecida. Até que eu entreguei o Moisés, foi muito triste, aquela coisa toda, patati patatá. Daí eu encontrei o Kleber, o rapaz que me levou, inscrito desse canal, que eu tive a oportunidade de tirar uma foto representando todos vocês, todos os 15 mil inscritos, lá na entrega do Catito. Onde é isso? Costa e Silva. Só tá tocando pras pontas, pra longe pra caralho pra fazer. Tava boa a corrida, 40 pila, mas lá pro Costa e Silva agora vai demorar 40 minutos, depois vou ter que me movimentar, pegar aquela Cidade do Brasil trancada daquele jeito. Queria fazer corrida curtinha de 15, 20 pila. 10 minutos, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. É isso que rende, é isso que dá dinheiro nessa hora. Tá bem posicionado na região de alta demanda. Ó, 30 pila pra Duque de Caxias, é disso que eu me refiro. 30 pila pra Duque de Caxias. Vai demorar um pouquinho, vai, mas vou deixar na Duque de Caxias na sequência. E daí até que eu encontrei, só pra concluir o assunto, ó, aí ó, tu pisa e vai, ó. Não tem que fazer mais nada, entendeu? Encontrei o Kleber, daí começamos a conversar, daí acho que ali meio que a ansiedade se dissipou. Daí foi só aquela ansiedade mesmo de estar ali para receber o carro. E demorou um pouquinho, porque eles estavam reunindo todo mundo lá e tal, para fazer uma palestra uma vez só, enfim. E daí fui para casa, feliz da vida, subi o vídeo, aquela coisa toda, dormi, não dormi direito, daí fica naquela coisa, naquela ansiedade, vão sair, vão dar ali no meio, vão dirigir, aquela coisa toda, e tá tudo certo, é isso aí mesmo, faz parte do processo. Só que agora me bateu uma canseira, senhores. Bora ali, pegar qual é o passageiro mesmo? Alexandre aqui na Lucas com a Protásio, para levar lá para Duque de Caxias. Agora são 5h43 da tarde. Aí ó, só para mostrar para vocês, peguei uma corrida que o preço dela, já viram né? Reajuste 20 com 33. É raro, mas acontece, é raríssimo, mas acontece. É só fechar aqui o aplicativo do estagiário. Vou mostrar. Pegar isso aqui. De novo esse botão eu apertei, tia. Tem um botão aqui da inteligência artificial
do Motorola, cada vez que eu tenho que... de celular vai ser complicado fazer esses vídeos. Deixa eu mostrar quanto que era essa corrida original. Que eu peguei na Nilópolis, 20,60. Aqui, ó, 20,60. Peguei na Nilópolis e dizia na oferta que ia me pagar, ia ser 12 minutos a corrida. Iniciei o Waze e deu 19. Disse, não, eu pedi a revisão, né? Pedi a revisão e veio 20,33 o reajuste. Agora bora enfrentar. Olha só que sacanagem do estagiário, ó. Tem que pegar no CBS e ele acha que a ponte da Ramiro tá liberada. É só no nosso. Me apaixonei pela essa luz interna do Catito. Praticamente não vou necessitar. Talvez eu nem precise da minha lanterninha mais para gravar os takes noturnos. Deixa eu ver aqui. Agora eu toquei horror. Precisa sim. João Maia não. Tô aqui na Miguel Couto. Eu vou ali dar um mix no posto Ipiranga que tem aqui na José de Alencar. Se não me convencerem a continuar, né? E esse take é só pra registrar que são 6h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E o Catito foi plotado agora. Tá, isso aqui dá pra fazer. Pegar ali pra trazer pra cá, depois eu volto no posto. Uma corridinha bem curtinha, de 12 pilas. 3 minutos, pegar na Praia de Belas, 14h32. Pra trazer aqui pra Almirante Gonçalves. Tá, fechou. Vinha vindo com o rapaz aqui pra trazer pra Miguel Couto, que eu peguei lá no CBS. Tem que pedir revisão nessa corrida. Vamos ver se eu vou ganhar revisão pelo trajeto de ida. Isso aí é muito raro acontecer. E daí quando eu tô ali na José de Alencar, parado na sinaleira com a Getúlio, passa por mim uma Spark, coisa mais linda. Para! E dá uma ré. Deu recunha, como diriam os guri. Deu recunha no Catito, ó. A Cíntia Paim. Um abraço pra ela, voltou, me cumprimentou, me desejou boa sorte, parabéns, aquela coisa toda. Ela... Eu acho que é seguidora recente, porque ela tá em todas as lives. Todas as lives ela manda mensagem. E eu acho que ela tá vendo os vlogs também, se eu não me engano. Manda mensagem em todos os vídeos. Recentemente, coisa de alguns meses atrás. E, enfim, só queria mandar um abraço pra ela, então, registrar esse... Não foi o primeiro, ontem, quando eu tava indo pra casa, ali na Protásio passou por mim o Jorge, se eu não me engano. E teve um rapaz que eu não consegui ler o direct, que me reconheceu lá na Nilo também, Peçanha, hoje de tarde. Eu acho que é Maurício, ele mandou um direct depois, mas na correria do trânsito eu não consegui abrir pra ver. Então o Catito já tá aparecendo. Daqui a pouco, quando passar o movimento, depois das 7, 7h30, eu vou me encontrar com o Jonathan Silva, que é seguidor desse canal também. Tá sempre comentando aqui também. Ele mandou uma foto hoje de um adesivo meu, porque eu não tenho os adesivos meus, né? Acabaram todos os adesivos meus. E ele perguntou se eu queria, porque eu dei pra ele em algum momento e ele não colou no carro dele. E eu vou pegar e vou colocar lá atrás, daí ficar... Por enquanto vai ser a forma de vocês me reconhecerem, né? Além da placa, para aqueles que pegaram, que eu coloquei nos stories do Insta ontem. Não vou falar publicamente aqui, quem viu, viu, quem não viu, tá tudo certo. Mas logo em seguida o carro vai estar todo adesivado também. Daí vai ficar fácil novamente vocês me reconhecerem e fazer aquele buzinaço, aquela gritaria. Mas já estão me reconhecendo. Pelo modelo do carro ser branco, carro que não tem quantidade, né? Então quando passa o pessoal olha. Teve um rapaz, Vinícius Tiade, hoje mandou uma mensagem dizendo que passou por mim na Tarso Dutra. Eu disse, não era por mim. Eu não passei na Tarso Dutra. Não no horário que ele falou ali e tal. Mas são poucos, por enquanto são poucos Gili branco em Porto Alegre, né? Só ontem na entrega, que era em torno de 30 carros, pelo que eu vi lá, tinham pelo menos 5 iguais ao Catito. Catito mais 4, pelo menos 5. Gili branco. E vai ter mais com certeza, né? Mas enfim, bora pegar então Taila, aqui no... É o negócio do trabalho aqui, na Justiça do Trabalho aqui na Praia de Belas, bem na frente do shopping, para levar ali para Almirante Gonçalves. O primeiro elétrico a gente nunca esquece, diz uma das senhoras que eu trouxe agora. Caiu uma pegadinha numa viagem com parada, mas a parada era do lado do destino. Talvez por isso não tenha me chamado a atenção o preço. Mas enfim, peguei 2 senhoras ali no Bonfim para trazer aqui para Petrópolis. Depois peguei mais uma, terceira. Mas as 2 primeiras entraram e se apaixonaram pelo Catito. Eu nunca tinha andado no elétrico. Mas a senhora não anda de Uber, então? Não, eu moro em Santa Catarina, lá não tem. Na minha cidade não tem. Eu disse, então tá explicado. Daí vieram fazendo pergunta o tempo inteiro. Quanto tempo carrega, não sei o que bababá. E quanto que custa, e patati, patatá. Daí desceram, agradeceram. Muito obrigado por nos trazer, a gente adorou o teu carro.
O primeiro elétrico a gente nunca esquece. Agora tem que me preparar para esse tipo de resenha, né? 8 horas da noite, 8h10 na verdade, pegar agora o passageiro Daniele aqui no Petrópolis para levar para a rodoviária. 9 horas da noite, parei aqui no posto do retorno para encontrar o Jonathan Silva, seguidor desse canal, que me devolveu um adesivo que eu dei para ele. E ele nunca usou, nunca colocou no carro dele. Ele tem um Moisés, coisa mais linda também. Um Cronos dele, bem cuidado, cheio de detalhes. Enfim, me entregou o adesivo, coloquei lá atrás no para-brisa, lá em cima. Então agora vocês vão ter, quando passarem por um Gire branco, com adesivo do canal Diário de um Uber, provavelmente sou eu, tá? Pelo menos por enquanto, uma forma de me identificar mais facilmente. Agora vou dar uma carona pro Rafa aqui da URGS até a casa de um amigo ali na Bento Gonçalves. E depois vou direcionar para casa porque tá bom o movimento, tá gostoso e eu já bati a minha meta. Então bora finalizar essa perna depois da carona que eu vou dar pro Rafael. E daqui a pouco eu volto finalizando o vídeo do dia de hoje. Não posso me iludir com o resultado de hoje, até porque não teve nada de extraordinário. Quantas horas na pista? Aqui agora tem 10 horas e 13 minutos, meta batida meia hora. Ok, né? Não posso me iludir achando que é o catita, achando que... Hoje é quinto dia útil. Então é obrigação de um motorista de aplicativo bater meta no quinto dia útil. Full time, né? Aquele que vive disso, que trabalha com isso. Quinto dia útil. É obrigação. Se o cara saiu para trabalhar, é obrigação bater meta. Independente de qual for a sua meta. Mas talvez a ansiedade tenha, ou a falta da ansiedade tenha me aliviado, e não foi pouco, foi muito. Eu achei um dia delícia. Não em relação ao faturamento, em relação à oferta. Isso aí tá acontecendo, é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Talvez eu tenha tirado o foco de falar um pouco sobre isso hoje. Mas agora mesmo fiz um desaforo para voltar para casa. Quanto tá pagando quilômetros aqui? 1,94. Às 9h30 da noite de uma sexta-feira, quinto dia útil, pagando o Comfort 1,94. Mas eu queria vir para casa mesmo. Peguei ali no Santo Antônio, depois que eu deixei o Rafa na Bento. Foi se encontrar com os amigos para ir pro Pito depois, né? Mas eles que estão certos, tem 20 anos de idade, né? O errado sou eu que sou velho. E daí liguei ali, trocou pra cá e disse, tá, não. Aqui pro Anhanduí, eu tô na Campos Velho agora. Vou mostrar pra vocês. Tô aqui na Campos Velho. Já em direção ao Cafofo do Sol. E daí eu tava pensando, não sei, o Catito veio, primeiro dia de Catito, meta batida, não sei. Quinto dia útil. Vamos ver o que vai ser depois do dia 15. Daí a gente vai conseguir... Eu vou conseguir testar a minha ansiedade, né? Pra ver se realmente eu consigo aliviar as questões. Mas hoje foi delícia. Tô apaixonado por esse carro. Ele me surpreendeu de muito. Tem duas coisas, pelo menos, que eu notei um ponto negativo desse carro, tá? Do dia a dia, da rotina e tal, né? Não, sem querer comparar ele com outros modelos, não. Eu achei os retrovisores muito pequenos. A lente, o espaço. Eu tava saindo, eu peguei um passageiro na Federação Gaúcha, ali na Edivaldo Pereira Paiva, lado esquerdo da Edivaldo, e ali tem um recuo, e daí para tu acessar a Edivaldo, tu fica em diagonal. Eu não conseguia ver a faixa da esquerda da Edivaldo pelo retrovisor. Não consegui. Tive que virar o retrovisor aqui pelo controle, né, e me esticar todo para conseguir ver se vinha vindo o carro ou não, né? Coisa que no Cronos eu não tinha esse problema. O Cronos tinha um baita de uma lente desse tamanho, eu via tudo. Sensacional. Esse é um ponto negativo desse carro. Outra coisa que eu achei negativo é muito alto o barulho do pisca, cara. É enlouquecedor isso. Sabe? É tão irritante quanto o barulho do sem cinto. Não tive problema com o passageiro sem cinto. Já comentei mais cedo. Teve uma senhora que se enrolou para colocar, porque não sei o quê. Mas realmente, era uma senhora mais idosa, já ter quase 80 anos, um pouco gordinha e tal, e ela não conseguia fazer o movimento de colocar o cinto. A viagem durou, sei lá, uns 10 minutos, uns 6 minutos eu fui escutando aquele barulho ali. Mas o barulho do cinto não é tão irritante, digamos assim, do que o barulho do pisca.
Mas são detalhes que o cara acostuma, né? Vamos combinar. No mais, o carro sensacional. Sensacional. Responde, eu tô no modo eco com regeneração forte, eu falei mais cedo, né? Olha, se o eco acelera desse jeito que ele acelera, eu não quero nem saber do esporte, por exemplo. Que é um modo, né, que, enfim. E a regeneração forte é sensacional depois que tu te acostuma, que tu simplesmente não pisa mais no freio, cara. Tu só pisa num pedal, que é o acelerador. Na maioria das conversões, na maioria das reduções, basta tu tirar o pé que o carro freia pra ti de forma o suficiente para tu seguir acelerando depois. Isso é sensacional. Tem que acostumar, é claro, né? Aquele dia que eu fiz o test drive com o medonho, na mesma configuração, toda vez que eu pisava no freio dava um tranco, porque eu não estava acostumado com esse detalhe do carro. Então, para passar num quebra-molas, por exemplo, eu, em vez de só tirar o pé como estou fazendo agora, ó, tirei o pé, ele reduziu o suficiente e todo o quebra-molas já acelerei de novo. Eu sempre pisava no freio e o carro via para frente, né? Então eu achei sensacional essa questão aí. Sem contar que agora é meu, né? Agora é meu. Ah, vai ter gente dizendo, não, é do governo. Foda-se. Agora esse carro é meu. Então é isso. Infelizmente eu não consegui entregar a live que eu tinha prometido na última vez que eu fiz uma live. E ontem também eu falei sobre isso, porque a internet não ajudou. Mas eu acho que foi bom também por um lado, porque daí eu consegui fazer um vlog e que muitos mais vão assistir o conteúdo por inteiro, né? Que são as primeiras impressões do carro, as minhas impressões, né? Não é expressão de não são impressões de um especialista que entende de isso, daquilo, daquele outro, torque e KVA, não, é a minha impressão. Daniel saindo com seu carro elétrico pela primeira vez pelas ruas de Porto Alegre, e assim vai ser durante um tempo até eu me acostumar com tudo e daí dominar essas questões. E quando alguém vier me perguntar, eu poder responder de bate-pronto. Por exemplo, o João me perguntou quanto que ele fez de o consumo dele. Aqui eu tô com a tela aberta por sinal. Não preparei para isso, mas a tela está aberta. 12,4 kVA para cada 100 km. Eu queria responder isso em relação à gasolina, mas eu acho que isso aqui em relação à gasolina eu já vi alguns vídeos que o pessoal converteu. É equivalente a mais ou menos uns 10, 12, talvez o mesmo número quilômetros por litro. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que é equivalente a isso. A diferença é que o litro da gasolina custa R$6 e o quilowatt esse custa R$1, né? Então, aí a gente vê a economia do carro elétrico, né? Mas enfim, tá? Amanhã então eu vou fazer vlog de novo, porque no meio da tarde eu vou pegar o Felipe no aeroporto, ele tá voltando de férias, e daí não teria como fazer uma live parar no meio do caminho, por carregar ele pra casa, aquela coisa toda. Não ia expor ele em live, porque não é esse o objetivo. A não ser que ele me pedisse, que nem o Rafa me pediu ontem, mas esse é um outro detalhe. Então fazer um vlog de novo no primeiro sábado, primeiro final de semana, dando show com o Catito aí, e acho que amanhã vai ser bom também, não vai chover, a temperatura tá ok, e é o primeiro sábado do mês, sempre é bom. Tem jogo do Grêmio na arena, então isso movimenta a cidade também. E enfim, né? Então é isso. Chegando agora então aqui no Cafofo do Sol. Eu não vou gravar agora, que eu já vou finalizar esse vídeo, mas eu vou fazer minha primeira recarga residencial. Nesse primeiro momento então vai ser em 110, porque a CE não fez a substituição do medidor ainda, né? E então eu vou ver quanto que eu vou recuperar de bateria de agora até amanhã de manhã quando eu for sair. E amanhã com certeza eu vou ter que abastecer. Daí eu vou lá na Evoque de novo, daí eu completo provavelmente, porque domingo eu pretendo dar uma banda com os guris também. E enfim, né? Então amanhã tem vlog normalmente. E eu acho que é isso. Deixa eu pegar, achar onde eu coloquei o controle, tá aqui. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. Outra coisa, a iluminação desse carro aqui, os faróis, sensacional. Esses LED aqui dentro, sensacional. Coisinhas assim que eu não sentia falta no dia a dia, mas depois que tu tem, como eu vivi todo esse tempo sem isso, sabe? São coisas assim, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. E agora tem que acertar a vaga de novo, que tem que me acostumar. Eu troquei de vaga, tá? Depois que quando eu fiz a instalação, eu troquei de vaga, eu coloquei na vaga mais próxima que tinha do DG da CE aqui do Cafofo. E para economizar fio, né? Que isso aqui é o mais caro da instalação, é o fio. E apesar de ser igual, ela tem uma posição diferente, então eu tenho que aprender. Mas ontem já entrei de boas.
mesmo com aquela chuva toda, e agora não tô entrando de boa, mas isso também é questão de costume. Lembrando que meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus, vamos ver se eu vou até o final sem arranhar a lateral direita, tá salva. A lateral esquerda também tá salva. Agora só tem que cuidar lá atrás. A princípio vai tudo certo. Uma vezinha pra frente e agora é só endireitar o carro. Fiquem com Deus. Ó, aqui ó. Aqui tá ok, aqui tá ok. Agora é só ir com a câmera de ré lá, que é maravilhosa, parece uma TV de 82 polegadas, olha só. Mas deve ter o quê? Eu nem vi quantas polegadas tem isso aqui. Deve ter uns 15, né? Mais ou menos isso. Quem souber, deixa no comentário. Fiquem com Deus. Ó, ali. Aqui diz interessante, ó. Tá, ele não vai mais, acho que ele se travou. De 77 centímetros. Cala a boca, merda! 77 centímetros de distância pro objeto, que é uma muretinha que tem lá atrás. Eu acho que é o limite. Fui. Acho que vale um último take, ó. Eu cheguei com 51%, acabei de colocar o carregador ali na tomada, que eu fiz, ó. 51% em 110, cadê? Aqui, ó, 118.V.3. Eu acho que essa é a tensão, né? Então, tô falando de 110, 127 na verdade, né? Ele nunca entrega 100% daquilo que ele diz. Uma corrente de 12 A, que eu reduzi a corrente, que é o máximo que esse carregador aceita. Ele tá me dizendo que eu vou demorar 15 horas para carregar em 110, 51%. Eu tô com uma autonomia de 192. Então, se eu pensar que se eu sair com 350 e rodar 200, eu vou chegar mais ou menos com 150 km de autonomia, com talvez uns 40% de bateria. Em 220, esse número vai cair pela metade, para 7 a 8 horas de carregamento, né? Então acho que essa vai ser a minha realidade. E se isso for, se eu não estou louco nas contas que eu estou fazendo, eu acho que é mais do que o suficiente, né? Para eu carregar tranquilamente o carro em casa, sem me preocupar em parar em eletroposto. Ah? Aqui tá a telinha dele também ali, ó. Ele tá carregando bonitinho. Ali aparece melhor, ó. 15 horas, são as mesmas informações, ó. 15 horas, uma potência de 1.4 watts. Lembrando que esse carregador é até 2 kW, né? Esse aqui tá carregando a 1.4, né? E, enfim, já estou me repetindo. Agora sim, fui.